Fala galera, tudo bem? Vamos lá para nossa última aula dentro do nosso cadernão, tá? Vamos falar hoje sobre a Revolução Industrial, tá bom? Bom, gente, Revolução Industrial, ela ocorre na Inglaterra, certo? É um fenômeno ali geograficamente que ocorre na Inglaterra, certo? E ela é fruto, a gente costuma colocar assim para o aluno, ela é fruto das reverberações que aconteceram durante as revoluções inglesas, que a gente viu na última aula, perfeito? Então elas são frutos, elas são consequências dessas mudanças, né, oriundas das revoluções burguesas na Inglaterra. E quando a burguesia alcança sua participação, o poder político através do parlamento na Inglaterra, acabando com a monarquia absolutista, na verdade, e dessa maneira ela se fortalece cada vez mais, enriquece cada vez mais essa burguesia local, o que vai favorecer aí com o tempo, né, dentre esses outros fatores que nós vamos ver hoje, ela acaba favorecendo para o surgimento do que a gente vai chamar de Revolução Industrial. Galera, o que é essa Revolução Industrial? É o conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais. Então são os três aspectos, tá? Caracterizados pela substituição da energia física humana pela mecânica, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica. Na aula de hoje, é isso que a gente vai tentar entender aí, essas transformações. O aluno precisa compreender bem essas mudanças, essas fases aí que vão ocorrer, beleza? Galera, resumam, né, de forma bem simples, para a gente compreender tudo isso que a gente vai falar hoje. Basicamente seria a Revolução Industrial, ela vai reformar, ela vai revolucionar as formas de produzir. São os meios de produção que vão ser revolucionados. São as formas como essa sociedade moderna, no início do século 17, 18, ela vai produzir coisas, né? E com isso obter lucro na venda dessas coisas. Então é uma revolução na forma de produzir, certo? Vamos lá. Localização temporal espacial acontece na Inglaterra no século XVIII, alargando-se gradualmente a vários outros países da Europa e depois da América do Norte na segunda metade lá do século XIX, beleza? Alguns conceitos importantes. Existe aí então um conjunto de transformações técnico-científicas ocorridas a partir do século XVIII na Inglaterra, caracterizada pela mudança nos meios produtivos, como eu te falei. A gente sai de uma manufatura, que é a fabricação manual, né, da pessoa utilizando suas mãos, seus artífices, para poder fabricar, por exemplo, um cesto como esse. Tá? Passa dessa técnica manual para a maquinofatura, que é a utilização das máquinas. Então, o que seriam manufaturas? São trabalhos manuais feitos por artesãos, né? O trabalhador participa de toda a etapa do trabalho, não é disciplinado pelo tempo. Isso aqui é fundamental. É a forma de produzir e a relação de trabalho, né? O trabalhador, o artesão, ele domina todo o processo de fabricação, de produção daquele material, daquele produto. Desde do seu aspecto físico inicial, né? Por exemplo, o produto bruto, né? Produto bruto, que ele vai ali beneficiar esse produto através da sua manulação, da sua técnica artesanal para chegar no produto final. Então ele domina desde o início do produto bruto até o produto final. Ele domina todo o processo de fabricação. Além disso, isso não é disciplinado por um tempo, ou seja, não precisa ter um tempo para fabricar tanto número de peças, determinado número de peças. Ele faz conforme o tempo dele, é o tempo dele, certo? Que movimenta, que faz essa produção ocorrer, beleza? Já na maquinofatura, gente, nós temos a utilização óbvia das máquinas e começa a existir o que a gente chama de divisão do trabalho. Isso aqui é importante. Se antes o trabalhador, né, no caso o artesão, dominava todo o processo, aqui a gente vai ter a divisão do trabalho. Isso aqui são princípios, são conceitos que você tem que dominar. Durante a maquinofatura, um indivíduo vai fazer somente uma parte do processo da fabricação daquele produto, ou seja, ele não vai dominar todo o processo. Isso é importante porque vai acabar
alienando esse trabalhador, mas é algo que a gente vai ver lá na frente, no século XIX. Vamos manter isso aqui guardado, tá? Além disso, nós vamos ter o surgimento da produção em série, ou seja, vários produtos vão ser fabricados de uma só vez, sendo ele seriado, tá? Além disso, nós vamos ter uma dinâmica de tempo de produção, ou seja, existe uma cadeia agora, uma imposição na cadência dessa produção. Determinado trabalhador terá que produzir X, né, número de produtos durante X tempo determinado. Então existe uma cobrança agora temporal nessa produção. Isso começa a mudar, é importante porque começa a mudar a relação de trabalho, com a divisão do trabalho, e as percepções dessa sociedade em relação ao tempo. O tempo do artesão é um tempo mais lento, é um tempo de criação, né, de produção individual. Aqui não. Com o advento das máquinas, esse tempo ele começa a ser acelerado, né? É o tempo das máquinas e não mais o tempo do ser humano que está em voga aí, né? Agora uma questão que sempre cai em prova, tá? Que ela é importante você saber. Por que a Inglaterra foi a primeira, né, nação a desenvolver essa revolução? Aí nós temos alguns fatores, ó. Os capitais acumulados, né, com os lucros das colônias, a pirataria, os acordos comerciais na Europa, o enriquecimento, né, dessa burguesia local, a disponibilidade de mão de obra, pois o povo pobre que morava no campo, ele vai começar a migrar, vai existir um êxodo rural em direção às cidades, porque os campos, as terras que antes eram ditas comunais, ou seja, eram terras que eram de todos, elas vão começar a ser cercado, né? Principalmente durante o governo de Elizabeth I, que o reinado dela nós vimos na aula passada. Ela vai cercar as terras comunais, fazendo o que a gente chama de cercamento, que é um conceito histórico, tá? O cercamento das terras comunais, expulsando essas pessoas que não tinham domínio, não tinham propriedade dessa terra, para viverem miseravelmente nas cidades. Então vai haver uma superlotação e um aumento da pobreza dessas cidades. E é essa massa de pessoas desempregadas e pobres que vão servir, né, de mão de obra barata para o funcionamento dessas indústrias durante a Revolução Industrial, certo? A matéria-prima disponível para a produção, por exemplo, a Inglaterra tem uma grande reserva de ferro, né, e de carvão mineral, ou seja, aquele carvão que está debaixo da terra, por isso as minas, né, os mineiros lá, que vão fazer a queima desse carvão para movimentar as primeiras máquinas, que serão máquinas a vapor, lógico, e a produção de lã. A Inglaterra é uma grande produtora de lã, né? Ou seja, a Revolução Industrial acontece, na verdade, no campo. Isso é um ponto importante para você lembrar. Revolução Industrial na Inglaterra do século XVIII, ela acontece no campo. É uma revolução têxtil, da produção de tecido esse de lã, né? Então as fazendas que criavam essas ovelhas retiravam o pelo das ovelhas para poder fabricar o tecido de lã. A indústria têxtil é que vai revolucionar com essas primeiras máquinas aí, tá? Além disso, nós temos um grande mercado consumidor com as colônias, tá? A marinha mercante, como eu te falei, através do ato de navegação lá do Oliver Cromwell, é de fundamental importância, porque agora ela vai ter um grande domínio desses mares, e esses mares eles vão ser navegados por esses navios, levando essa produção industrial da Inglaterra. Um grande exemplo disso é o que vai acontecer, por exemplo, com a relação da Inglaterra com o Brasil, né? A gente atrelando aí a história geral com a história do nosso país, o Brasil ele tem uma grande relação de dependência dos produtos ingleses no decorrer dessa revolução aí. Século XVIII, XIX, quando a gente vai ver a vinda de Dom João VI para o Brasil, a gente vai ver ele fazendo uma série de medidas, tomando uma série de medidas para beneficiar o produto inglês aqui no mercado nacional da colônia, né? Brasil, perfeito? Nós temos uma grande burguesia fortalecida que agora está no poder, na figura do parlamento, a partir da Revolução Gloriosa. Percebam que um contexto se encaixa no outro, por isso é importante você estudar, tá? A ética protestante da religião, que estimula o lucro, né? Que é exatamente a religião protestante, ao contrário da católica, né? Que é a religião anglicana como oficial, e a construção de fábricas. Então são esses fatores aqui, esse conjunto de fator que na verdade um está atrelado ao outro dentro de contextos que a gente tem que, né, dominar para fazer essa nossa prova. Perfeito? Agora, então esses avanços tecnológicos que eu me refiro são, por exemplo, o motor a vapor, né, inventado por Thomas Newcomen,
Esse motor a vapor ele vai ser primeiro estabelecido, como eu te falei, nas produções têxteis, ou seja, no campo mesmo, nas fazendas. Se antes a produção manufatureira, né, manufaturada, ela era artesanal, ou seja, as famílias criadoras de ovelhas fiavam, né, teavam ali o tecido na mão, né, e demorava bastante, era algo artesanal familiar, não existiam assalariados, não existiam empregados, era a própria família. Com o advento dessas máquinas, ao invés de você continuar fazendo isso na mão, o que esse fazendeiro fez? Comprou uma máquina e botou alguém da família para trabalhar. Com o passar do tempo, várias máquinas foram adquiridas, são máquinas de fiar, ou seja, de criar o fio de lã, e depois a máquina de tear, que é a construção do tecido, agora movida a vapor, né? Então essas pessoas não precisavam mais ficar movimentando manualmente isso. Uma pessoa agora conseguia dominar essa máquina só fazendo a manutenção dela, né? Existia a queima da água, o vapor era elevado e fazia, né? A pressão do vapor fazia a máquina se movimentar. Perfeito? Pois bem, então nós temos essa troca, essa mudança, essa transformação no mundo aí do trabalho e da produção, beleza? Olha só, o artesão então, no que a gente chama da Idade Média ainda, nas corporações de ofício, tá? O artesão domina todo o processo produtivo, né? Ele realiza todas essas tarefas, é o que a gente chama então do artesanato, né? do indivíduo artesão. Depois vem as manufaturas, que existe uma pequena divisão e especialização do trabalho, né? Cada trabalhador realiza uma única tarefa, já começa uma pequena divisão, e depois na produção industrial as máquinas produzem muito mais em menos tempo, né? Acaba-se a manufatura e advém aí a maquinofatura. Surge o proletariado, aquele que tinha somente a força do trabalho como gerador de renda para sua sobrevivência, né? E o operário, ele não especializado, mesmo assim ele conseguia operar uma máquina industrial, sendo, né, não ele o dono, mas sim o dono da fábrica, perfeito? Então, para ter um mapa geral aí de toda essa movimentação, essa mudança, nós temos a seguinte figura aqui, ó. A expansão do comércio colonial vai começar a influenciar. Tem acúmulo de lucros dessa burguesia que financia essas expansões comerciais, que é o mercantilismo, né, gente? As grandes navegações que a gente viu no exemplo lá de Portugal e da Espanha nas últimas aulas, lá na penúltima aula nossa, né? Nós temos a abundância desses capitais oriundos do comércio, e aí começam a surgir as concentrações fabris, tá? Nós temos a Revolução Agrícola, que é importante porque ela vai começar a aumentar a demografia da Inglaterra, as pessoas vão começar a nascer mais e a sobreviver mais, tá? Então vai ter mais gente para trabalhar nessas fábricas. Nós temos um incremento da procura por novas tecnologias e novos produtos. Nós temos a invenção da máquina a vapor, que é algo fundamental. Depois a maquinização dessa indústria, né? Aí surge o tal do operariado, né? Que é exatamente essas pessoas que vão trabalhar para essas fábricas, para o dono do meio de produção, né? Eles vão explorar a mão de obra, então, desses indivíduos. E aí a gente vem essa questão das fases, né? Que é importante. Nós temos a primeira fase da Revolução Industrial a partir de 1760, tá bom, gente? No século XVIII, então. E ela vai até 1860. Isso aqui é didaticamente falando, né? Nós temos então na primeira fase uma revolução industrial que ficou limitada basicamente na Inglaterra, tá? Onde o foco foi a renovação do sistema fabril ligado à produção de tecidos de algodão e de lã, como eu te falei anteriormente, tá bom? Então é na indústria têxtil, né? Basicamente na produção do que vem do campo, não é algo vinculado ali. As próprias máquinas, para te ter uma ideia, elas eram de madeira ainda, não eram de ferro, tá? Então nessa primeira etapa nós temos o uso de mão de obra desqualificada, nós temos o uso do carvão mineral como principal fonte de energia para gerar o vapor, a queima do carvão, e a indústria têxtil como indústria de destaque. Essa é a primeira revolução industrial, tá, meu filho e minha filha? Fundamental você saber isso aqui de praxe, tem que saber a primeira fase, tá? Como segunda fase, nós vamos ter aí, a partir de 1860 então até 1900,
um espalhamento dessa industrialização por outras regiões da Europa, atingindo países como França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda e tudo mais, né? São países que vão lentamente participar então dessa revolução no modo de produzir, entre outros continentes. Nós temos o processo de industrialização nos Estados Unidos, que já começa aí a partir de 1850, e no Japão, perfeito? Então existe uma mundialização desse modo de produção, caracterizado então pelo avanço da metalurgia, ou seja, o ferro, sobretudo a indústria do ferro, e pela construção de ferrovias. Aí nós vamos ter o advento, por exemplo, do navio a vapor, né, a locomotiva, que vai ser um símbolo dessa modernidade do século XIX ligada à grande revolução industrial. Isso aqui é um fruto, a gente vê, gente, como fruto do desenvolvimento do capitalismo no mundo, tá? Isso aqui é o capitalismo industrial se desenvolvendo, né? Essa burguesia capitalista, essa burguesia industrial vai enriquecendo cada vez mais, e existe o processo de exploração dessas mãos de obra, né, desses assalariados, chamados operários, tá? Então, a segunda etapa, nós temos o resumo de uma mão de obra mais qualificada, o uso do petróleo como principal fonte de energia, e depois a eletricidade, que começa a surgir a partir de 1900, tá? E a indústria automobilística como sua indústria de destaque. Nós vamos ter aí o Fordismo e o Taylorismo, né? Principalmente Fordismo nos Estados Unidos, a partir dessa revolução industrial lá, onde a fabricação de automóveis movidos a combustão do petróleo vai ser um grande carro-chefe nesse enriquecimento, nesse crescimento econômico capitalista, tá? Então nós temos primeira fase, segunda fase, né? Tecnologia, ferro e vapor. Aqui na segunda fase nós temos o aço e o petróleo. Setores de destaque aqui na primeira fase, agrícola, têxtil, né? A siderúrgica, e aqui nós temos o automotivo, a petroquímica, a metalurgia, né? No ocidental nós temos a Inglaterra, a França e a Bélgica, e aqui a Europa, Japão e os Estados Unidos. Beleza? Pois bem, agora a gente discute um pouco essa mudança na relação de trabalho e na sociedade, beleza? Nós temos aí como advento, né, novas relações de trabalho. Existe uma grande oferta de mão de obra barata, como já te falei, porque existe uma grande desigualdade social, né, na Inglaterra, em que o sistema produtivo, né, esses trabalhadores eles não tinham a propriedade de nenhum desses instrumentos de produção, ou seja, o trabalhador ele não detém os meios de produção. O trabalhador era dono apenas da sua força de trabalho, que ele vendia ou alugava sobre condições muito desfavoráveis, tá bom? Em troca de pequenos salários para sobreviver, né, gente? Como tu sabes, a realidade dessa revolução industrial é uma realidade muito difícil, em que nós temos jornadas de trabalho de até 18 horas em condições muito, né, degradantes, né? Os operários recebiam, de modo geral, muitos baixos salários, as instalações eram precárias, né? Muitas doenças respiratórias devido à fuligem do carvão. Além disso, nós temos olha só, uma expectativa de vida na Inglaterra de 55 anos, gente, mais de 125 mil horas trabalhadas. Então as pessoas trabalhavam para sobreviver apenas, em condições subhumanas. Aí moravam em guetos, em pequenos, né, casebres, tá? Então a expectativa de vida de uma pessoa, de um trabalhador, era muito baixa, devido à falta, né, de legislação para regulamentar essa relação de trabalho e regulamentar a exploração da mão de obra do trabalhador, perfeito? Nós temos, além disso, o trabalho feminino como uma questão social aí do período, além do trabalho infantil, né? A partir do século XVIII, essa mão de obra feminina ela cumpre uma disciplina severa, porque agora o horário, como eu te falei, não é mais um horário de trabalhar para viver, mas sim trabalhar para sobreviver, né? Esses trabalhadores eles são obrigados a respeitar, né, a hora da produção, né? Respeitar ali a hora da fábrica. Então essas mulheres elas ficavam 15, 16, 18 horas algumas vezes dentro da fábrica, sem poder então dar, né, não se tem condições de criar, de educar, de cuidar dos seus filhos. Isso vai criar um grande problema social, que é a delinquência juvenil no século XIX na Inglaterra,
e é muito fruto dessa revolução industrial, dessas mudanças sociais na sociedade, tá? Na sociedade capitalista industrializada. Isso vai gerar um grande problema, e aí uma das respostas seria colocar essas crianças para trabalhar nas linhas de produção dessas fábricas. Então o trabalho infantil era algo admitido no período e explorado e incentivado pelo Estado, né? Pelo governo, que era uma forma de controle da delinquência juvenil. Então as crianças não tinham acesso à escola, não tinham acesso à saúde, à casa, porque enquanto os pais estavam trabalhando, essas crianças estavam na rua, formando gangues, roubando. Inclusive tem um livro do Charles Dickens chamado Oliver Twist, que virou filme, série de televisão, vocês podem procurar, que retrata bem esse contexto aí da Revolução Industrial Inglesa do século XIX, essa coisa, a condição do sujeito, né, da criança dentro dessa sociedade industrializada, perfeito? Mas, diante disso, nós também temos resistências. São resistências dos trabalhadores, organizações dos trabalhadores para tentar lutar contra essa realidade de exploração, de desigualdade social muito grande, né? Nós temos, por exemplo, o ludismo, que foi um movimento ocorrido na Inglaterra, que protestava contra as máquinas trazidas pela Revolução Industrial. As reclamações se concentravam na substituição da máquina pela a figura do homem, tá? Porque cada vez mais as máquinas mais elaboradas, existia a menor necessidade de trabalhadores na linha de produção. Então uma máquina fazia o trabalho que antes faziam 4 homens. Então o ludismo, eles pregavam, na verdade eles fizeram, eram ações práticas de invadir as fábricas e quebrar na marretada essas máquinas de ferro, né? Então eles não buscavam, e não era um movimento que buscava melhorias de trabalho, mas eles, pelo contrário, eles reclamavam do desemprego, eles queriam continuar trabalhando. Essa é a diferença do ludismo, por exemplo, para um outro movimento chamado de cartismo, gente. O cartismo foi um movimento de caráter nacional, né, que foi organizado por esses trabalhadores, que visava a escrita de uma carta quilométrica, né, tem vários quilômetros essa carta, que são, na verdade, o abaixo-assinado, mandado, né, enviado para o parlamento inglês, solicitando a melhora dessa relação de trabalho, solicitando direitos, né, regulamentações trabalhistas para atuar nessa condição do trabalho. Então a diferença do ludismo para o cartismo, que cai em prova também, é que você entende que o ludismo, eles quebravam as máquinas por entender que elas roubavam os cargos, os postos de trabalho, né? E o cartismo, não, o cartismo ele promovia, né, a tentativa de conquista de direitos trabalhistas, tá? Esses movimentos se farão presentes na segunda metade do século XIX, ou seja, na segunda fase da Revolução. Vai dar certo o cartismo? Não. Nenhum direito vai ser adquirido no período. Por quê, gente? É algo lógico e óbvio se você conhece a história que você está estudando. Quem está no parlamento? Quem é a liderança? Quem são os representantes do parlamento? É a burguesia, gente. São os donos do meio de produção. Então essa burguesia fabril é a mesma que faz as leis, que está lá tendo representatividade no parlamento. Então eles que recebem essas cartas. Vão fazer algo? Nada, tá bom? Essa realidade só vai ser mudada com muita luta e muita organização dos próprios trabalhadores no que a gente chama de trade unions, que são os primórdios ali dos primeiros sindicatos de trabalhadores, tá? Então as categorias se organizam, passam a fazer greves, vão ter que lutar para conseguir os direitos trabalhistas que hoje, né, nós temos no mundo inteiro, inclusive. Os seus pais, né, nós professores, tudo isso é fruto, gente, das lutas desses trabalhadores no século XIX, lá atrás, beleza? Pois bem, nós temos, como eu te falei, essa especialização e a fragmentação do trabalho, que é algo negativo para Marx, né? Marx vai ser um analista dessa relação de trabalho na produção capitalista industrializada do século XIX. Então eles visam, essa fragmentação e a especialização visa aumentar a produtividade, né? Por exemplo, uma linha de montagem como nós temos aí na imagem, a fabricação, isso aqui é o que a gente chama de Fordismo. O Henry Ford, né, dono da indústria Ford, que até hoje existe, né, a fabricação de carro,
ele vai desenvolver a tal da linha de montagem, onde a peça, o produto, ele passa pela frente do trabalhador, o trabalhador vai lá, faz rapidamente um movimento já mecânico para si, que é apertar um parafuso ou algo do tipo, e depois já passa para outro que vai fazer outra parte. Então é essa divisão, essa fragmentação do modo de produzir que vai gerar o que o Marx chama de alienação do trabalhador. Essa divisão então do trabalho conduz à especialização do trabalhador e à perda da noção do conjunto do processo produtivo que ele tinha antes, levando muitas vezes ao que se denominou de alienação. O que significa dizer, William? Isso aqui é de fundamental importância, meu aluno, minha aluna. Eu toco na tecla porque se você compreender isso, além da exploração da mão de obra, qualquer questão que caia relacionada você consegue matar, beleza? A alienação do trabalhador afasta ele, distancia esse indivíduo de uma possibilidade remota de ele vir a ser dono do meio de produção, de ele vir a se tornar um patrão, gente. Por quê? Além de trabalhar ininterruptamente, não ter tempo nem para cuidar dos filhos e ganhar um salário baixo, mesmo que ele quisesse ou pudesse, hipoteticamente, acumular um dinheirinho, né, para um dia, sei lá, montar uma linha de produção daquilo que ele produz, ele não conseguiria, porque ele não domina esse processo. Digamos que ele fosse fabricar balde, ele não sabe fabricar um balde, ele só sabe colocar a haste no balde, porque aquilo é o que detém, né, a sua postura de trabalho, é só aquilo que ele pode fazer, o que ele faz durante a vida inteira dele. Ele só vai fazer aquilo, apertar um parafuso da haste do balde. Então ele não domina desde o início lá da produção até o final, o produto final. Isso aliena, isso transforma o trabalhador em uma máquina, em um ser mecanizado, né? O que atrapalha, o que na verdade esgota toda a possibilidade dele de um dia vir a se tornar dono do meio de produção. Beleza? Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham, né, ampliado aí seus conhecimentos sobre Revolução Industrial. Assunto muito recorrente, tá bom? Nos Enems aí de várias bancas. Então estuda, atenta para isso, faz os teus resumos e até a próxima. Valeu!